batalhas. Não temo perigo, Ele é meu Salvador. Não se compara a prata, não se compara ao ouro. Jesus é meu tesouro, com Ele vou vencer. Meu Deus vence batalhas, meu Deus quebra muralhas. A paz do Senhor, amada igreja, irmãos e irmãs, mais uma vez motivo de muita alegria poder estar aqui, trazendo mais um estudo do Evangelho, mais um estudo da Palavra, para que possa frutificar em nossos corações. Como já é do nosso costume, antes de iniciar o nosso estudo, convido a todos para que façamos a nossa oração aos Espíritos. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti agora, meu Pai, em união de Espírito, pelo Teu Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, aquele que nos guia, que nos dá o entendimento, nos dá o discernimento espiritual. Esteja aqui conosco, papai, nos dando a certeza do entendimento da Tua Palavra, a certeza de que este estudo poderá produzir frutos para o reino de Deus no coração de cada um de nós. Que Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, com este que profere a palavra, com todos os que irão ouvi-la aqui presencialmente ou em nosso canal, no vídeo, para que a Tua Palavra, Senhor, continue fortalecendo, guiando e, acima de tudo, nos conduzindo para o reino. É a oração que te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos trazer hoje um estudo da palavra, continuando o nosso estudo, na primeira epístola de Pedro. E hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. O título: Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Primeira Pedro, capítulo 2,
versículo 1 a 10. Vou fazer a leitura do texto. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade, exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Muito bem. Então Pedro, continuando aqui a sua epístola, depois de falar da salvação em Cristo, falar sobre a santidade na vida, a santidade no amor, que é nos relacionamentos. Então agora ele vai começar a falar sobre a santidade do povo de Deus, E ele abre esse capítulo trazendo esse ensinamento de que nós que somos crentes em Jesus Cristo somos a casa espiritual dele. Então esse capítulo 3 ele vai falar de como esse povo de Deus deve viver em santidade. Então depois ele vai falar dos deveres com aqueles que não são crentes, com as autoridades, dos deveres que prestam serviço a outras pessoas. Ou seja, ele vai vir depois com algumas passagens que são episcopais, de ensinamento ali para a igreja mesmo. Mas antes, ele traz esse início, essa introdução do capítulo, que é muito interessante. Então ele vai falar que esse povo, nós que somos o povo escolhidos, pois aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemos desejar a Deus, desejar a Cristo, mais do que qualquer outra coisa em nossa vida. Essa é a tônica aqui do ensinamento. E ele já inicia falando sobre o abandono do pecado. Então, essa santidade do povo de Deus já deve começar, já a gente tendo essa consciência de que nós somos pecadores, mas que nós devemos abandonar o pecado, ou seja, nós devemos lutar contra o pecado. Então ele já
já começa falando aqui, ó, despojando-vos, portanto, né? Despojando é ficar livre mesmo, né? E portanto, remete a 1 Pedro, que nós já estudamos, 23, 1 Pedro 1, 23 a 25, onde que ele declarou que a palavra do Senhor permanece eternamente, né? A semente incorruptível, o evangelho é capaz de produzir um novo nascimento. Então, portanto, aqui ele dá essa ideia de continuar com esse verdadeiro arrependimento, e esse verdadeiro arrependimento ele deve começar com o abandono do pecado. Então a palavra despojar aqui é lançar fora, ficar livre, né? A raiz grega dela significa isso, né? Então ele já começa falando sobre isso, porque ele sabe que aquele povo ali, ele precisava ficar livre do pecado, ele precisava lançar fora esse pecado, porque o pecado nos priva do melhor de Deus, né? E ele é extremamente perigoso. E Pedro, ele lista aqui, nesse versículo, 5 pecados, né? Claro que não é uma lista definitiva, a gente sabe que ela pode ser muito mais extensiva, mas às vezes, muitas vezes hoje a gente fica pensando em pecado muito em questões que a gente vê muito em pregações, muito ligado à natureza sexual ou natureza monetária, de relação. Mas olha os pecados que Pedro traz aqui. O primeiro que ele fala é da maldade, né? E esse termo maldade, né, se pegarmos a grafia em grego, né, esse estudo que eu fiz aqui, o autor ele traz muitas referências às palavras gregas, porque elas mostram realmente o que Pedro estava querendo dizer aqui em seus termos. Então, esse primeiro pecado, que é a maldade, a palavra grega ela era usada geralmente para qualquer tipo de malícia, né? Ou seja, todos os demais pecados que ele menciona partem dessa maldade, desse termo, né? Que foi traduzido como maldade mesmo. O dolo, né? O dolo, isca, armadilha, aqui para a gente hoje, trazendo para os nossos tempos, o dolo é usado com aquele sentimento da vontade de querer lesar, da vontade de querer prejudicar, ou seja, a vontade de querer fazer algo errado. Hipocrisia, né, que tem um significado de simulação, de esconder a verdadeira identidade e demonstrar ou realizar comportamentos que não são genuínos, nem consistentes com o que você realmente acredita ou diz, né? Então, a hipocrisia ela tem essa raiz como se fosse uma máscara, né? Você não ser realmente o que você é, tanto para o bem quanto para o mal. Não para o bem, nunca, né? Mas mesmo que sem maldade, mas você não ser verdadeiro, não apresentar verdadeiramente aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Em quarto lugar, ele fala da inveja, né? Que é aquele sentimento avarento de querer ocupar o lugar do outro, né? Era o pecado que estava por trás ali, em grande parte, na crucificação de Jesus. Todos aqueles líderes religiosos, fariseus, saduceus, eles tinham inveja de Cristo, da popularidade de Cristo, da inteligência de Cristo, de como Cristo conseguia tocar aquelas pessoas e ele não, né? E aí esse sentimento de inveja, de querer ser aquela pessoa, acaba levando a outros sentimentos, ressentimento, ódio, amargura, necessidade de conflitos. Então são termos que representam muitas outras raízes pecaminosas que muitas vezes
estão permeando aí a nossa sociedade, a nossa vida mesmo, pessoas próximas, ou muitas vezes até nós mesmos, como pecadores, podemos nos deparar com esses sentimentos e precisamos, como Pedro nos ensina aqui, despojar imediatamente deles, né, em nome de Jesus. E ele termina falando todo tipo de maledicências, né? Então ele volta muito próximo do primeiro termo da maldade, que está ali relacionado à malícia, sentimentos torpes e maledicência da mesma forma, só que a maledicência ela tem uma raiz muito próxima do que a gente entende hoje como calúnia. Maledicência, dizer o mal, é falar mal da pessoa, difamar uma pessoa, né? O caluniador, normalmente, diante da pessoa, pode até falar coisas boas, mas quando dá as costas, deprecia, fala mal. Então, são pecados que Pedro inicia a carta dele listando, elencando, e que a gente percebe que estão presentes aí no nosso meio, na sociedade, na nossa cultura até o dia de hoje, né? Então nós temos que nos despojar desses pecados, porque o pecado é uma fraude, né? Muitas vezes o pecado ele promete alegria, mas paga com tristeza. Promete prazer, mas paga com lágrimas. Tem uma passagem, não é uma passagem bíblica, mas que eu lembro que eu li em algum lugar, que fala que a palavra de Deus irá mantê-lo longe do pecado. Mas o contrário também, o pecado pode mantê-lo longe da palavra de Deus. Então, temos que abandoná-lo o mais rápido possível. E abandonando o pecado, aí já no versículo 2, Pedro continua. Vocês vão abandonar o pecado e vão desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que versículo bonito. Então Pedro agora ele vem falar da necessidade de nos alimentarmos da palavra de Deus, de estudarmos a palavra de Deus. E ele usa essa metáfora do recém-nascido, do bebezinho pequenininho, porque o bebezinho pequenininho ele precisa muito do leite materno, muito, o tempo todo ele necessita daquele leite para a sua sobrevivência. Então ele deseja aquilo mais do que tudo, né? No desenvolvimento humano a gente estuda isso da relação muito próxima do bebê com a amamentação, com o seio materno, tanto que ele deseja desse alimento. E Pedro usa essa metáfora, que a gente precisa desejar a palavra igual um bebê necessita do leite materno. O genuíno leite espiritual é genuíno porque não existe alimento mais genuíno, mais puro do que o leite materno. Ele é tão puro, ele é tão genuíno que somente ele alimenta o bebê. O bebê não precisa de mais nada para complementar a sua alimentação. E assim também devemos ser nós, crentes, nos alimentar do leite espiritual genuíno. E esse leite espiritual genuíno é Jesus Cristo. É a palavra pura, é a palavra que está no Evangelho. Né? Não pode ser uma palavra deturpada, não pode ser uma palavra vinda de fontes duvidosas, não pode ser uma palavra que traz dúvida, não pode ser um ensino, um estudo que te causa dúvida e que você não consegue encontrá-lo dentro do Evangelho puro e simples, né? Então é o alimento espiritual puro, que é o alimento do Evangelho. E quando Pedro usa essa palavra genuína, o termo em grego adolos era um termo muito usado na sociedade daquela época, que era o termo usado para identificar o vinho adulterado,
né? Porque você tinha o vinho bom, mas quando o vinho começava a ficar ruim, começava a ficar velho, eles misturavam ele com água, né? Para tentar vender, tentar disfarçar, né? Que aquele vinho já não era mais um vinho bom, então ele era um termo adulterado. Então, quando ele usa esse termo genuíno, que os comerciantes falavam, esse vinho é genuíno, ou seja, esse vinho não tem adulteração nenhuma, esse vinho é um vinho puro. E a mesma forma é o leite materno, que é um alimento puro, um alimento genuíno. Então Pedro está fazendo essa metáfora e mostrando para eles quanto é importante esse alimento genuíno. E se nós pensarmos em todo o estudo que nós estamos fazendo aqui, dessa época da igreja primitiva, tanto Pedro quanto Paulo, eles enfrentavam muitas pessoas que deturpavam o Evangelho de Cristo, que traziam um ensinamento errado. Então Pedro está alertando aquelas pessoas, né, sobre esses perigos, sobre esses riscos, e que o alimento tem que ser realmente correto, genuíno. Por quê? Porque já temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, todas aquelas pessoas ali já conheceram Jesus, já conheceram as consequências, os efeitos da bondade de Jesus no coração de cada um deles. Então eles têm que continuar alimentando disso, alimentando a verdade, alimentando a palavra viva, a palavra pura. E feitas essas colocações, né, do abandono, do pecado, desejar ardentemente essa palavra pura e de reconhecer essa experiência que todos nós já tivemos de que Deus é bondoso, aí Pedro, ele vai usar agora, a partir do versículo 4, a metáfora da pedra, da rocha. Então ele começa no versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa. E também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Eu já vou falar sobre esses sacrifícios espirituais, mas antes vamos falar da pedra. Porque Pedro cita aqui, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Essa citação está lá em Isaías. E depois, no versículo 7, ele continua também citando a pedra. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Então Pedro ele usa essa metáfora da pedra, por quê? Porque ela é muito utilizada no Antigo Testamento. Então, nesse estudo aqui, a gente encontra a citação à pedra em várias passagens. Lá em Daniel, no livro de Daniel, que é um livro muito conhecido, tem a parte que fala da pedra que foi retirada sozinha, sem mão humana, né? Está lá no capítulo 2. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua de ferro e a esmiuçou, a destruiu, né? E aí lá no versículo 45 fala, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou todo o ferro, o bronze, a prata e o ouro, grande Deus faz saber ao rei o que há de ser futuramente. Era uma profecia que falava dessa pedra, então ela pode ser entendida que essa pedra que não foi cortada por mão e que derrubou aqueles ídolos, remete a Jesus Cristo. Da mesma forma, essa passagem de Isaías, eis que põe-se uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Isaías também está apontando para Jesus. Pedra angular, o que é a pedra angular? É a pedra principal da construção. A pedra angular é a pedra que dá a sustentação de toda a construção. E quando ele cita o Salmo 118, ele está remetendo a uma história que era muito conhecida lá no povo de Israel, que era uma história referente à construção do Templo de Salomão. E diz que durante a construção do Templo de Salomão chegou lá uma pedra muito grande
uma pedra muito forte, mas que eles não conseguiam, de forma alguma, encaixá-la na construção do templo. E aquela pedra ficou esquecida, rejeitada. Por isso que ele fala da pedra rejeitada. É a pedra rejeitada. E no final da construção do templo, porque a pedra angular, quando você faz uma construção quadrada, ela é uma das primeiras. Normalmente ela fica na esquina e vai dar a retilinidade para a construção de todas as paredes. Mas quando são em arcos, como era antigamente, a pedra angular é a última colocada. Ela vai ser colocada no centro do arco aqui, ela que vai sustentar todo o peso. E não tinha uma pedra que se encaixava naquele arco que suportasse todo o peso. Aí eles lembraram dessa pedra que tinha sido rejeitada, que estava esquecida e ficou muitos anos lá jogada. E quando eles testaram, essa pedra encaixava perfeitamente e era a única pedra que conseguiu suportar todo o peso da estrutura do templo. Então isso era uma história muito comum lá no povo de Israel, e Pedro usa essa metáfora da pedra para falar sobre Jesus, que Jesus também foi a pedra rejeitada. Ele foi rejeitado pelos judeus, ele foi rejeitado pelos fariseus, todos os mestres da religião. Então a pedra rejeitada se transformou na pedra angular, na pedra principal. Então ele está usando o Antigo Testamento para mostrar como Jesus, todas as profecias que falavam sobre Jesus. E é o que a gente sempre fala aqui, que o Antigo Testamento, ele é história, ele conta história, ele traz a gente pode tirar muitos ensinamentos dele, mas quando o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, que a gente chama, o Antigo Testamento tendo Jesus como a chave hermenêutica, a chave de interpretação, o apontamento para Jesus, é profecia. E Pedro está mostrando isso aqui, de como em várias passagens da Escritura, no Salmo, em Isaías, no livro de Daniel e também no Evangelho, porque Mateus, lá no capítulo 21, no versículo 42, também cita essa passagem. Ou seja, então eram passagens muito conhecidas e que colocavam sem sombra de dúvidas que Jesus era essa pedra angular. Tanto que no Evangelho de Mateus, está lá dentro da parábola dos lavradores maus, que nós já estudamos ela aqui, Jesus pergunta para aquelas pessoas: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Então, quando fala essa pedra rejeitada, a gente fala, por que pedra rejeitada? Não tem nenhum texto bíblico que fala dessa pedra rejeitada, mas era a história da construção do Templo de Salomão, essa pedra que eu acabei de falar. Então, Pedro aqui traz toda essa comparação, usa essa metáfora da pedra, porque ele fazendo isso, aquelas pessoas sabiam perfeitamente o que ele estava falando. De tal qual essa história que todos conheciam lá da pedra que foi rejeitada, Jesus assim também foi rejeitado. Mas depois ele se transformou na pedra principal, na pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos fora. Então, da mesma forma que Jesus é a pedra principal, a pedra angular, aqueles que tropeçam, que ofendem, que não acreditam, que não conseguem caminhar na palavra, são desobedientes, são lançados fora. Então Pedro faz toda essa colocação mostrando como que os crentes, como que nós devemos ser um povo santificado. Por quê? Porque nós também somos como essas pedras. Nós também somos pedras que vivem. É o que ele fala no versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados na casa espiritual. Então Pedro conta essa história do templo, ele fala do templo, mas ele fala que nós também somos essas pedras. Nós também vivemos em Jesus. Só que o nosso templo é espiritual. O nosso templo é cada um de nós. O nosso templo é aquele que Deus
habita, né? E não é construído a partir de matéria, mas sim de comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Então, esse é o nosso templo. Então, por isso é que nós somos pedras vivas. Porque nós temos Cristo conosco. Cristo que é essa pedra viva. E nós somos essas pedras vivas para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, é o nosso corpo, é o templo espiritual. Mas como nós vamos oferecer sacrifício? Lembrando que o templo, para os judeus, era a casa do sacrifício, onde se sacrificavam animais. Então tinha o templo, lá que ele está fazendo toda essa colocação, ou seja, não é mais a questão do templo, o templo agora é espiritual. E como que a gente oferece sacrifício? Que o nosso olho não veja nada de mal, e isso é um sacrifício. Se a língua não diz nada vergonhoso, ela se tornará uma oferta. Porque ela vai falar de coisas boas e coisas de Deus. Se a mão não faz nada de ilegal, ela também se torna uma oferta de holocausto. Então, isso são formas de sacrifícios espirituais, né? É a prática do bem. O corpo é o nosso templo. Então, quando a nossa, usando a metáfora do corpo, quando a nossa mão apoia alguém que precisa, nós estamos oferecendo sacrifício. Quando a nossa boca abençoa ao invés de amaldiçoar, nós estamos oferecendo sacrifício. E quando nossos ouvidos estão abertos para dar atenção àqueles que precisam receber o ensinamento, nós também estamos fazendo sacrifício. E tudo isso por intermédio de Jesus Cristo. Que é o que ele fala, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Intermédio de Jesus Cristo por quê? Porque se nós dependemos da nossa capacidade humana, dependemos apenas do nosso entendimento humano, nós não somos capazes de oferecer esse sacrifício. Porque nós somos carnais, nós somos pecadores, mas através de Jesus nós conseguimos. E oferecemos esses sacrifícios através do nosso corpo, ouvindo, proferindo palavras boas, ajudando aqueles que precisam, dando apoio, dando acolhimento. E assim nós vamos ficar unificados, vamos ficar edificados em unidade. Por quê? É o final, onde que Pedro fala, já lá no versículo 9, porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus. Então nós somos raça eleita. Então aqui Pedro está fazendo ainda usando palavras ali que aquelas pessoas, aqueles judeus entendem, porque eles sabem que Deus chamou Israel para ser uma nação exclusiva entre aqueles reinos pagãos. Então agora ele está falando que da mesma forma a igreja também foi chamada para ser uma testemunha exclusiva de Jesus nesse mundo perverso que nós vivemos. Por isso que nós somos povo escolhido. Nós vivemos no mundo, nós sabemos o que o mundo está acontecendo hoje. A gente está vendo aí as atrocidades, as maldades. Nós somos povo escolhido, nós somos separados para exercer o sacerdócio real, né? Que já remete lá no livro de Êxodo, né? Quando Deus, através de Moisés, disse a Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então todos nós que cremos em Jesus, recebemos o privilégio de nos tornarmos sacerdotes reais, nação santa, e fomos separados para pertencer exclusivamente a Deus, né? Propriedade exclusiva de Deus. E assim Pedro vai finalizar nos trazendo duas missões, que vai estar lá no versículo 10. No versículo 9 e versículo 10. Então, nós somos nação santa, nós somos eleitos, o que nós devemos fazer? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho de Jesus, que nos tirou das trevas, que nos tirou da escuridão espiritual, da falta de entendimento espiritual.
né? E ele nos motiva, porque ele finaliza falando: vós sim, que antes não erais povos, mas agora sou povo de Deus. Então ele está fazendo o contraste entre o passado e o presente, né? Basta nós lembrarmos o que nós éramos antes de conhecermos a Jesus e do que nós somos depois de conhecer Jesus. Então ele nos dá essa missão e nos dá a motivação. A missão é de proclamarmos a verdade, a virtude daquele que nos tirou das trevas e que nos trouxe para esse momento em que nós estamos aqui agora. Ele nos motiva, né, dando uma forte